Jesus fez o seguinte chamado para o Mateus: vem e segue-me. O Mateus, que também é chamado de Levi, se levantou e foi seguir Jesus. E Jesus foi comer lá na casa dele, junto com os discípulos e com vários cobradores de impostos, já que Mateus também era um deles. Acontece que essas pessoas não eram muito bem vistas, eram pecadores, né? E os próprios líderes religiosos não achavam que eles tinham um bom currículo, sabe? Então esses religiosos chegaram para os discípulos e perguntaram: por que o seu mestre come com esses caras, esses cobradores de impostos? Jesus ouviu isso e respondeu o seguinte: os sãos, quem está bem de saúde, não precisa de médico, mas sim os doentes. Indo, aprendam o que significa: quero misericórdia, não sacrifícios. Porque eu não vim chamar justos, mas pecadores para o arrependimento. Jesus estava ali junto justamente com quem não está bem, quem reconhece que precisa dele, na verdade. Por outro lado, quem já acha que não é pecador ou que é justo, também não vai achar que precisa de Jesus. Pelo contrário, vai ficar, ao invés de seguir ele, que foi o chamado que ele fez para Mateus, vai perseguir ele. Porque Jesus deixa exposto que essa vida religiosa que eles estão vivendo é mais de aparência do que de realmente viver o que Deus quer. E você vê que esse pessoal que foi questionar ali Jesus, eles tinham lido já a profecia lá que Jesus cita aqui, né? Quero misericórdia e não sacrifício. Mas Jesus diz para eles que eles precisam ir aprender o que significa isso. E é importante prestar atenção nisso que Jesus está falando para aplicar isso hoje, naquilo que tiver a ver com a sua vida e com a minha também. A gente aprender, e mais do que racionalmente, o que significa muitas coisas do que ele tem dito. E aqui ele traz então esse desejo que Deus tinha expressado, vamos colocar assim, de que ele quer misericórdia. Então Jesus estava junto com aquelas pessoas não porque eles eram muito bons e merecessem aquilo, mas justamente exercendo misericórdia deles. Mais do que ninguém, Jesus conhece aquelas pessoas, sabe o que eles andavam fazendo da vida. E a presença dele ali é justamente a chance deles mudarem do ponto de vista de Deus, serem curados nesse sentido. Porque Jesus também não veio dizer que está tudo bem com relação aos pecados deles, veio chamar ao arrependimento, a uma mudança de mentalidade que vai gerar uma mudança de atitude. Mas é justamente para isso que ele precisava estar junto deles. E aqui também é importante perceber, né, uma mudança com relação ao que Deus considera como pecado ou errado, não ao que a religião ou os religiosos consideram como pecado, que é diferente. Só que, por outro lado, se a gente não reconhece as nossas doenças, a gente acha que está muito bem ou que é muito justo, né? Então a gente não vai se importar muito em ir até Jesus, ou mesmo em que ele venha até nós, né? E na verdade ele disse que não veio chamar justos mesmo, né? Só que o ponto está em reconhecer, na verdade, que a gente precisa dele, né? Porque no sentido, quando ele diz que veio chamar pecadores ao arrependimento, isso se aplica para todo mundo, não é? E você vê que não foi só dessa vez, né? Teve outra ocasião também que os caras estavam falando: ah, Jesus, ele recebe os pecadores e come com ele, né? Essas pessoas de má fama e tal. E é justamente ali, né, que ele conta aquela sequência de 3 parábolas, quando ele fala da ovelha que estava perdida e foi encontrada, da moeda que estava perdida e foi encontrada, e do filho que se afastou do pai, que se perdeu, o filho que ficou perdido e foi encontrado, voltou a viver, né? E é entre essas parábolas, no meio desse contexto, que ele fala justamente, né, que existe mais alegria no céu por um pecador que se arrepende, que muda de mentalidade, do que por 99 justos que não precisam se arrepender. Então você percebe, Jesus veio para isso, para ter esse contato com quem precisa se arrepender e chamar o arrependimento e trazer as palavras de vida que podem entrar na mente e no coração para fazer efeito, para gerar vida, gerar o arrependimento, para que a gente seja governado por Deus. Jesus veio trazer essa boa notícia. Então assim, ele deixa explícito que existe alegria no céu quando isso acontece. E aqui eu chamo a atenção pelo fato de essa frase, né, de alegria no céu quando o pecador se arrepende, ela ser bastante citada quando, por exemplo, alguém decide, sei lá, ser batizado, dá um passo de arrependimento, deixa sua vida no mundo, como é chamado, para aproximar de Deus, né? De Deus, não da instituição religiosa, tá? É diferente. E perfeito, maravilha, é isso mesmo, alegria no céu. Só que eu tenho visto que é muito comum ouvir isso nessas ocasiões, mas só nessas. E a gente não percebe que a gente pode gerar alegria no céu todo dia. O que eu quero dizer? Todo dia tem mudança de mentalidade para a gente fazer. E é importante, é necessário que isso continue acontecendo. Sabe por quê? Se não continuar,
talvez a gente se torne muito parecido com aqueles que no fundo consideram que não precisam mais se arrepender. Aqueles justos que ficavam questionando Jesus, porque assim, eu já me arrependi aquela vez, sei lá, que eu fui batizado e tal, agora isso aí já está feito. E aí, sem explicitar isso, você não vai dizer isso, né? Você vai dizer, não, eu sou pecador e tal, mas sem explicitar isso, no fundo, você acaba meio que achando que não precisa mais de arrependimento. Talvez por isso que muitas vezes é tão difícil uma palavra de correção ser bem recebida por alguém que já é da igreja. Agora, na medida que a gente reconhece nossa necessidade de misericórdia, dessa cura, desse tipo de médico que ele é, cara, é muito bom saber que Deus quer misericórdia e que Jesus exerce essa misericórdia. É de muito valor isso. E isso tem dois aspectos, assim, tanto de encontrar nele a misericórdia, que ele veio para chamar pecadores a arrependimento e curar, quanto o da gente exercer a misericórdia, porque é isso que ele quer também de nós. E aí, são felizes os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. E se você quiser ver um pouquinho mais a respeito especificamente de misericórdia, dá uma olhadinha nesse outro vídeo que está aparecendo aqui. E falou!